nós vamos tentar melhorar a qualidade da sua oração, amém? Não adianta rezar muito se você reza mal. Lembrem-se que Jesus criticou a oração dos fariseus. Eles rezavam muito, eles usavam muitas palavras, eles rezavam o dia inteiro, e Jesus olhou para eles e disse: essa oração que vocês fazem não presta para nada. Então não adianta rezar muito, é preciso rezar bem. Não adianta só quantidade, é preciso qualidade. Então talvez você esteja rezando muito, acordando até de madrugada, mas é preciso não só rezar muito, é preciso rezar bem, é preciso rezar com qualidade. Não adianta rezar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e falar: nossa, fiquei 2 horas na presença de Deus, e quando abre a porta do quarto, o marido te dá uma e você já sai gritando para cima dele. Não adianta uma oração aonde você reza e depois não tem paciência nenhuma com o filho, nem com o neto, e nem com o vizinho que solta um som alto. Você vai entender com essa pregação que oração é mais do que palavras. Oração tem a ver com a sua vida, amém? Oração é mais do que palavras. Oração tem a ver com a sua vida. Diga comigo: eu quero aprender a rezar. Eu preciso rezar melhor. O que é oração? Oração é um desejo de perfeição. Só reza quem quer ser perfeito. Você pode prestar atenção: quem não quer ser perfeito, quem não quer vida de santidade, não reza. Por que teu filho não está rezando? Porque ele não está nem pouco preocupado em ser perfeito, porque ele não está nem um pouco preocupado em ser santo. Por que teu marido, por que tua mulher, por que alguém que você fala, por que essa pessoa não reza? Ela não reza porque ela não tem desejo de santidade, não tem desejo de perfeição. Por que você começou a rezar? Porque algum desejo bateu no seu coração de você querer perfeição, de que você querer santidade. Oração é isso, é um desejo de perfeição. Você precisa entender que eu rezo porque eu quero me tornar melhor, porque quem não quer se tornar melhor não reza. A oração é para que você fique cada dia melhor, amém? Então deixa eu falar, está errado esse negócio de que quanto mais você vai para a igreja, mais pior você fica. Tem gente que vai para a igreja e fica mais fofoqueiro, fica mais orgulhoso, fica mais chato. Parece que em vez de ela se encontrar com Deus, ela se encontrou com o diabo, desculpa as palavras. E é por isso que muita gente da tua família não acredita no Deus que você serve, porque você diz que vai para a igreja, mas você volta para casa pior. Em nome de Jesus, você não vai voltar da Canção Nova para a sua casa do jeito que você saiu de lá. Você vai voltar muito melhor. Oração é conhecimento de nós mesmos e de Deus. Oração é autoconhecimento. Você se conhece e conhece a Deus. Oração é você conformar a sua vontade com a vontade de Deus. Gente, é para isso que a gente reza, para conformar a minha vontade com a vontade de Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que oração é a elevação da alma para Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Então diga comigo assim: na oração eu elevo a minha alma para Deus e faço pedidos a Deus.
Gente, o que é a elevação da alma para Deus? É se desprender da terra. É aquilo que nós estávamos cantando no início. Oração é você se desprender da terra. Oração então é você se elevar para Deus e se desprender deste mundo. Porque como nós estávamos cantando, é a sua maior riqueza, é Deus. Então por causa dele você troca o resto. Tudo perde o valor agora. Por causa de Cristo tudo perde o valor. As coisas do mundo não me atraem mais. Então a oração é uma elevação, eu me elevo. E elevar-se é desprender-se. A oração, o fim da oração, o fim principal da oração é a glória de Deus. Eu rezo para dar glória a Deus. Amém? Não é para você se aparecer. Não é para a tua glória. Não é só para Deus te dar coisas. Eu rezo para a glória de Deus. Gente, a gente precisa entender que oração é dom. Por isso que tem gente da sua família que não reza. Porque oração é um dom de Deus. O catecismo da Igreja Católica diz que para você receber o dom da oração, você vai precisar de humildade. A humildade é a disposição para receber o dom da oração. Porque a humildade faz o homem entender que ele é um mendigo de Deus. A oração, a humildade faz você entender que você é necessitado de Deus. Eu preciso de Deus, e porque preciso de Deus eu rezo. Como o mendigo sempre está pedindo, o mendigo sempre está precisando. Nós somos mendigos de Deus, nós sempre precisamos de alguma coisa, nós sempre temos necessidade de Deus. Nós nunca vamos chegar em um momento, você por exemplo, não é um mendigo. Então você não está na rua pedindo coisas, porque você já tem o que comer, você já tem onde dormir, você já tem o que vestir, você já tem o que é necessário para você. Um mendigo, ele não tem o que comer, ele não tem onde dormir, ele muitas vezes passa frio, ele sempre é um necessitado. O catecismo da Igreja Católica está dizendo que eu e você somos mendigos de Deus. O dia que você disser assim, já tenho tudo o que preciso, você vai parar de orar. E pode prestar atenção, muita gente, é por isso que Jesus pregou muitas vezes contra o apego a dinheiro. Porque o que o apego ao dinheiro causa? A sensação de segurança. Então a pessoa começa a ter dinheiro, ela começa a conseguir pagar o plano de saúde que ela quer, ela consegue ter a casa que ela quer, ela consegue ter o carro que ela quer, ela consegue ter tudo o que ela sempre desejou. E o risco é a pessoa começar a achar que ela não precisa mais de Deus, porque eu conquistei tudo que eu tenho sou eu que conquistei, sou eu que corri atrás, e eu não preciso mais de Deus. É por isso que Jesus falou, é muito difícil um rico entrar no céu. Não é pecado ser rico. Jesus nunca pregou contra o dinheiro. Jesus nunca pregou contra os ricos. Mas Jesus reconheceu que quando é rico, ele tem a facilidade de apoiar a sua vida, não em Deus, mas no dinheiro que ele tem. Ele não reza mais. Ele já não vai mais para a igreja. Porque ele não se sente um mendigo. Nunca se esqueça que você é um mendigo. É por isso que Jesus falou, pedi e vos será dado. Isso é um ato de um mendigo. O mendigo sempre está pedindo, é ou não é? É por isso que Jesus falou, batei e a porta vai ser aberta. Porque mendigo bate na porta para pedir comida. É ou não é? É. Pedi e vos será dado. Ato de mendigo. Bater porta do outro para pedir coisa. Ato de mendigo. Você é o mendigo de Deus.
Isso é humildade, gente. Isso é humildade. Ou seja, você não tem que achar que você é o bambambam e que Deus tem que escutar tudo que você fala, porque você é o cara. Às vezes você diz assim: eu não mereço passar pelo que eu estou passando, Deus não me escuta, Deus não me ouve. Nunca se esqueça que você é o quê? João capítulo 4, versículo 10. Se conhecesses o dom de Deus. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar. É Ele que pede de beber. Então o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2560, diz que a oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Você é mendigo de Deus, e é como se Deus fosse mendigo de você. Oração é isso: eu tenho sede de Deus e Deus tem sede de mim. É o encontro das duas sedes. Isso é lindo. Igreja Católica, parágrafo 2562, responde: da onde vem a oração? Me digam. Da onde que sai sua oração? Da onde? Exatamente, do coração. Não é só a boca que reza, é o coração que reza. Diz o catecismo, é o coração que reza. Então, se o coração está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Então, quem reza é o coração. Se o coração está longe de Deus, a sua oração não é verdadeira. E o coração é o quê? É a casa onde eu estou. É onde você mora. É o coração o centro da decisão. É o coração onde tudo acontece. O coração é o lugar onde você mora. Como é que está o teu coração hoje? Então olha que bonito, quando você reza, é o coração que reza. Então você vai para Deus do jeito que teu coração está. Eu sei que tem gente aqui estrupiada. Eu sei que tem gente aqui que casamento está acabando. Eu sei que tem gente aqui que está com um problema de saúde terrível. Eu sei que tem gente que está em sofrimentos terríveis neste lugar. Você reza com isso, meu filho. Você reza com o teu coração, do jeito que ele está. A gente não reza com a inteligência e com conceitos. Ai, Deus é o todo-poderoso, o sumo bem de todas as coisas. A gente não reza com conceitos, a gente reza com o coração. Amém? E só o Espírito de Deus conhece o teu coração. É por isso que a oração é o melhor lugar para sondar o coração. Ninguém conhece o coração do Frei Gilson, a não ser o Espírito Santo. E onde que eu revelo esse coração para Deus? Na oração. Eu rezo com o coração, do jeito que o coração está. O coração é o lugar da decisão. Isso tudo, gente, eu estou no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2563. O coração é o lugar da decisão. Então você reza neste lugar, no lugar das decisões. Por isso que o melhor lugar para tomar decisão é em oração, minha gente. Sabe por que você erra muitas vezes na vida? Sabe por que você já fez muita besteira na vida? Sabe por que muitas vezes você já tomou decisão errada? Porque você tomou decisão sem ter rezado. Tem gente que vai tomar conselho de todo mundo, da vizinha, do cachorro, do papagaio, mas não pega o conselho de Deus. Sendo que Jesus,
para escolher 12 homens para caminhar com ele. Diz a Bíblia que primeiro ele foi rezar, e depois que ele rezou, ele tomou uma decisão. Antes de ir para a cruz, Jesus tinha que tomar uma decisão: eu vou ou não vou? Eu estou com medo, eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Eu não quero, ó Pai, fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Oração é conformidade com a vontade de Deus. Oração é o coração que reza. Meu coração, Jesus expressou, está com medo. Meu coração está triste até a morte. Mas na oração ele toma uma decisão. Se você for homem de oração, se você for mulher de oração, você terá decisões mais sábias. E a nossa vida é feita de muitas decisões. O que falar para o meu filho, como que nós vamos fazer no nosso casamento, compramos ou não compramos isso, vendemos ou não vendemos isso. Isso é tudo tem que ser decidido na oração. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus no homem. Olha que coisa linda. A oração é a aliança de Deus com o homem. A oração é a ação de Deus no homem. Então oração é estar constantemente na presença de Deus. Não importa onde você esteja, você pode estar orando, você pode estar rezando, em contato com Ele. Oração é um dom da graça, uma resposta decidida de nossa parte, supõe sempre um esforço. Diga comigo: oração supõe esforço. É por isso que muita gente não reza. Porque rezar não é fácil. A pessoa consegue ficar horas e horas assistindo uma série, mas se você botar ela para rezar um terço, na primeira Ave Maria ela já começa a abrir a boca. É assim ou não é? Está lá todo animado, assistindo a série, assistindo o filme. Começa a rezar, abrição de boca. Quantas vezes você já foi para a madrugada, para a praia? Na madrugada você já foi passear? Ou ficou uma noite em festa, numa madrugada, acesinho? Agora para rezar na madrugada, oh meu Deus, é difícil, tem hora, principalmente quando está frio. E o Frei diz assim: acorda, levanta, sai dessa cama. Oração é esforço. Se você não quiser se esforçar, meu filho, você não vai rezar. Olha para quem está do seu lado e diga: tem que se esforçar. Amém. A oração também, Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a oração é um combate. Diga comigo bem forte: a oração é um combate. Mas um combate contra quem? Contra nós mesmos. Então olha isso, quando você reza, você luta contra você mesmo. Você luta contra o seu eu, você luta contra as suas vontades, você luta contra os seus pecados. Porque se você não tivesse pecado, se você fosse bom, você não precisava rezar. Você reza porque você precisa de Deus. Você reza porque você é um pecador. Agora é claro, a gente precisa entender que oração não é só um coração pecador que precisa se converter, porque senão você pode olhar: ah, mas Jesus não teve pecado e orou. Nós precisamos entender que oração é aliança, que oração é relacionamento. Jesus rezava não porque tinha pecado, Jesus rezava porque queria se relacionar com seu Pai. Jesus rezava porque queria amar o seu Pai. Eu rezo para amar Deus. Então oração é um combate contra nós mesmos, e diz o catecismo, contra as mentiras do diabo. Então eu oro para
para combater o diabo. E a oração vai transformando pessoas, a oração vai combatendo o demônio. Ei, nós não combatemos o demônio com armas físicas, nós combatemos o demônio com armas espirituais. E vocês estão muitas vezes acordando de madrugada e dando um tiroteio no capeta, um tiroteio de oração, um tiroteio de ave-marias. E o diabo não resiste uma pessoa que reza. Se você ora, você vencerá todas as batalhas na sua vida. Todas, 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 todas. A oração então ela vai nos desapegar das criaturas. A oração vai nos desapegar das coisas desta terra, à medida que essas coisas nos separam da união com Deus. A oração faz com que a gente ame a Deus mais do que tudo. Quem reza, luta fortemente contra o pecado, mortal ou venial. Quem reza, nem pecado venial quer cometer. É por isso que muitos de nós nos confessamos com frequências, mesmo não tendo nenhum pecado mortal para levar para o confessionário. Mas por que estamos lá no confessionário, mesmo para levar pecados veniais? Porque você é uma pessoa de oração, e uma pessoa de oração quer agradar a Deus nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. A pessoa de oração, ela rejeita o pecado mortal violentamente. Ela evita o pecado venial. E até mesmo as imperfeições ela tenta lutar contra. Em Lucas 18, versículo 1, Lucas 18, versículo 1, Jesus diz: é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Diga comigo, é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Frei, mas você começou essa pregação dizendo que você não quer que não é para a gente rezar o dia inteiro, que a gente tem filho para cuidar, tem casa para cuidar, a gente tem marido para cuidar, vai ter que trabalhar, tem que estudar. Mas o que é oração? Impulso do coração. Então, se oração é impulso do coração, você pode rezar em qualquer lugar, em qualquer hora. Está limpando a casa? Impulsione o teu coração para Deus. Em qualquer lugar que você esteja, impulsione o teu coração para Deus. Amém? Então é preciso orar sem cessar. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Gente, orar sem cessar é orar o tempo todo. Porque enquanto você está orando, o diabo não pode nada contra você. Agora quando você para de orar, o diabo, ele encontra a sua brecha. Por isso Jesus falou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Bata na tua cabeça assim e fala: eu preciso orar mais, eu preciso criar mais juízo, eu preciso ser mais de oração, eu preciso desligar mais meu celular. Amém? Oração é sacrifício. Olha para quem está do seu lado e diga: oração é sacrifício. Deus vai te pedir coisas, Deus vai te pedir sacrifício. E se você estiver disposto a fazer esse sacrifício, diga para Ele: se você estiver disposto a fazer esse sacrifício, aí você começou a rezar de verdade. Aleluia! É renunciar ao pecado. Eu oro para me tornar melhor. Se você não quer se tornar melhor, não precisa rezar. Se você é daquele que fala: eu nasci assim, eu sou assim, todo mundo vai ter que aceitar eu do jeito que eu sou.
Às vezes você é muito bravo, às vezes o seu sangue sobe rápido. A oração pode transformar você. Às vezes a tua língua coça para falar da vida dos outros, e quando você vê, ela está coçando. Mas se você orar, a tua língua vai continuar coçando, mas você vai conseguir controlá-la. Não há nada que Deus não possa mudar. Oração é estar disposto para mudança. Amém? Diga comigo: eu estou disposto para mudança. O Juninho compôs uma música que fala o que é oração. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Isso é oração, minha gente. Eu quero conhecer os passos que dei sem você, os passos que dei, às vezes que eu não rezei, só me fizeram fracassar. Quantas vezes você já chorou? Tanto que eu já chorei. Isso é oração, olha. Me arrependo dos meus planos. Você é um mendigo de Deus. Sem ti nada posso, Deus. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim? Se não for assim, não me deixe. Vai, dou minha mão. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. No nosso quarto, na nossa casa, e você deve orar. Mas veja, eu entrei impaciente, eu entrei cheio de vícios, eu entrei com muitas imperfeições, e quando eu oro para me tornar melhor. Aí quando eu saio daquela oração, eu já saio mais paciente. Eu encontro o filho fazendo bagunça, eu já tenho mais paciência. Eu encontro um marido que me tira do sério, eu já tenho mais paciência. Por quê? Porque eu rezei. Então significa que quanto mais eu rezo, mais eu vou me transformando. Quanto mais eu rezo, mais eu vou me transformando. Quanto mais eu rezo, mais eu vou me fazendo melhor. Amém? Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você, os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo. Me arrependo dos meus planos. Vai, vamos lá, mendigo de Deus. Canta: sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer. E o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim? Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão. Dou minha mão para ti. Feche os olhos. Feche os
Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Preste atenção. Oração, vida interior, é a vida de Jesus em você. Não são mais os meus passos, são os teus. Não é mais os meus sonhos, são os teus. Não é mais a minha vontade, é a tua. E para que eu oro, minha gente? Para dizer como Jesus: Pai, o meu desejo é este, afasta de mim este cálice. Eu não tenho coragem de renunciar a esse pecado, eu estou apegado a este pecado, mas Pai, não faça a minha vontade, faça a tua. Ore com coração, ore com sinceridade. Senhor, eu tenho esse pecado, Senhor, eu tenho este apego, mas eu entrego o meu futuro a Ti. Eu não quero fazer a minha vontade. Faz esse ato.